Olá, meus amigos. Prestem atenção neste mistério. Por quê? O homem Jesus teve que morrer crucificado há 2000 anos atrás. Você sabe a resposta? Simples. Para nos ensinar a cumprir a lei de forma espiritual. Os seres humanos, através da mentalidade da carne, distorceram a lei espiritual e transformaram ela na mentira da carne. Deus não mandou sacrificar animais. Deus não exige a morte do pecador. Isto fica por conta da mentalidade da carne dos seres humanos. A lei de Moisés é espiritual para aquele que consegue discernir os assuntos espirituais. Mas para os seres humanos são apenas leis civis, ordenanças, estatutos e mandamentos que não fazem o menor sentido do ponto de vista do espírito. Por isso Jesus veio há 2000 anos atrás para cumprir a lei, não em nosso lugar, porque o mestre não faz a prova pelo aluno, mas ensina o aluno a passar pela prova. Por isso disse Jesus: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Repita exatamente o que eu irei fazer. Desta forma vocês estarão cumprindo a lei e os profetas. Uma vez cumprindo a lei, você estará na graça. Sim, só há uma maneira de entrar na graça: compreendendo a lei, pois a lei é espiritual. A lei é a própria graça. Senão você não é capaz de discernir a lei, nunca entenderá a graça, porque ambas são uma única coisa. Veja por você mesmo. O que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17. Disse Jesus: não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Ele veio nos ensinar a cumprir a lei. Por isso, no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7, diz: com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. Não a morte de animais, não a morte do pecador. Este ministério da morte, ele serve para remover o pecado do homem. Pois a letra mata. Mata o pecado que se encontra na carne. Mata a lei do pecado que se encontra em nossos membros. A morte de seres humanos e de animais fica por conta da mentalidade da carne, que não foi capaz de discernir a lei espiritual. Prova disto é que no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 7, disse Paulo: que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, disse Paulo. A lei não é pecado. A lei não manda matar seres humanos. Sim, a lei proíbe que um ser humano tire a vida de outro. Toda a lei e os profetas se resumem exatamente em amar o próximo como a si mesmo. Como estaria a lei mandando matar pecadores? Não manda, até porque todos nós somos pecadores, então todos nós merecemos a morte? Deveríamos ser assassinados uns pelos outros? É óbvio que não. A lei, ela remove o pecado do homem. É o pecado no homem que deve morrer, para Cristo reinar através de nós. Por isso, no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 14, disse Paulo: porque bem sabemos que a lei é espiritual. A lei de Moisés é espiritual. A lei de Moisés é a própria graça para quem sabe discerni-la. Jesus encontrou a graça justamente na lei de Moisés, ao passo que os seres humanos, através da mentalidade da carne, distorceram a verdade de Deus e passaram a aplicar justamente a justiça do homem no lugar da justiça divina. A graça é a justiça divina que nos justifica. A lei de Moisés nos condena exatamente porque os seres humanos não foram capazes de compreender que a lei remove o pecado do homem, não remove o pecador de sobre a face da terra. Por isso, no livro de Romanos, capítulo 7, versículos 23, disse Paulo: mas vejo nos meus membros outra lei. Preste atenção nessa outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. A lei do entendimento de Paulo era justamente a lei de Moisés, a lei espiritual que é a graça de Cristo. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Sim, a lei espiritual, ela justamente remove a lei do pecado que se encontra em nossos membros. Duas leis. Uma lei do entendimento, que é a lei espiritual, batalhando contra a lei do pecado que se encontra em nossos membros. É esta lei do pecado que é removida por Cristo das nossas vidas. É esta lei do pecado que se encontra em nossos membros, que deve ser assassinada, que deve ser removida. É contra esta lei que está em nossos membros que nós devemos lutar, não contra a lei de Moisés. A lei de Moisés é justamente a lei espiritual que revela esta lei do pecado que se encontra em nossos membros. Veja, meu amigo, preste atenção. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 25, disse Jesus: pois quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la.
Não estamos falando do fôlego de vida, da sua respiração. Não estamos falando de cessar exatamente os batimentos cardíacos sobre o seu corpo. Estamos falando da vida do ego. O ego, o homem do pecado, deve ser desfeito para ser estabelecido a mente de Cristo em seu lugar. É este homem do pecado, filho da perdição, que deve ser aniquilado, assassinado pela lei espiritual, não por você. Seres humanos distorceram a verdade do Senhor. Veja, no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 18, diz: Pois muitos entre vós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. Aquele que é inimigo da cruz de Cristo é inimigo da lei espiritual, pois a lei espiritual, a lei de Moisés, foi dada justamente para remover o pecado do homem. Se você não deseja morrer, como você poderá ressuscitar? Pois semeia-se o natural, ressuscita o espiritual. É o espírito que deve ressuscitar na carne. Mas para que o espírito possa ressuscitar na carne, o homem do pecado deve ser aniquilado. O homem do pecado deve morrer para dar lugar ao homem espiritual. Remova-se o primeiro para estabelecer o segundo. É a cruz, é a lei que crucifica exatamente o pecado que se encontra em nossos membros. É esta lei que é removida por Cristo, não a lei e os profetas. Jesus veio dar o pleno cumprimento à lei e os profetas. Veio dar força, poder para a lei. Sim, revelar o pecado em nós, para que assim nós pudéssemos ter as armas necessárias para destruir o pecado que se encontra em nossos membros. Você não deve se tornar inimigo da cruz de Cristo. Você deve aceitar a morte, porque quem quiser salvar a sua vida irá perdê-la. Esta vida da mentalidade da carne, do falso eu, deve ser removida, pois a nossa verdadeira vida é Cristo. Por isso disse Paulo, quando Cristo quer a nossa vida se manifestar. Então você entenderá exatamente qual o propósito da lei de Moisés. Desde o princípio, a lei de Moisés, o papel dela foi remover o pecado que se encontra em nossos membros, foi revelar o pecado no homem. Os seres humanos, repito, através da mentalidade da carne, que distorceram a lei que é espiritual. Desde o princípio, a lei nunca mandou assassinar os pecadores, nunca mandou matar animais em sacrifícios. A lei se utilizou exatamente destes preceitos da carne para abrir o seu entendimento para aquilo que é espiritual. Está na hora de você compreender qual é o papel da lei, te ajudar a despertar do espírito aqui neste lugar.